João 8, 41. E o versículo-chave vai ser o versículo 44. Então nós vamos, para não ficar apenas um versículo isolado, nós vamos ler a partir do 41. Eu queria ler esse capítulo todo, mas ele é bem extenso. Então vai tomar bastante tempo. Então vamos ler apenas estes 4 versículos. Amém? Diz assim, versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, nós temos um pai, que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O versículo 44 novamente. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Irmãos, eu quero pedir a todos que deixem a vossa Bíblia aberta, que nós vamos ler alguns versículos durante a mensagem. Amém? Então, irmão, nós lemos aqui em João, capítulo 8, versículo 41. Nós vemos que ele tinha o costume de ir na sinagoga. Jesus, ele tinha o costume de ir no templo e pegar os pergaminhos e ler ali para aqueles que estavam ali reunidos. E nós sabemos que nessas sinagogas tinha fariseus, tinha judeus que ali se reuniam para ouvir aqueles pergaminhos. E nós vemos que certa vez Jesus pegou o pergaminho que estava no profeta Isaías, e quando ele começou a ler e explicar que ele mesmo tinha acontecido aquilo que estava escrito, falando dele mesmo, que aquelas escrituras tinham se cumprido, muitos pegaram a Jesus para jogá-lo ao despenhadeiro, mas ele fugiu ali do meio deles, escapando, porque ainda não tinha chegado a sua hora. E nós vemos que, como de costume, Jesus, ele mais uma vez foi ao templo. Jesus, ele tinha operado vários milagres antes de ir para o templo. Levaram aquela mulher do ato de adultério, que tinha sido pega no ato de adultério. Fizeram coisas para provar, coisas para acusar a Jesus. E nós vemos que Jesus, ele saiu depois daquela cura, e ele foi para o templo pregar, ministrar naquele templo. E nós vemos aqui Jesus pregando naquele momento no templo, e muitos dos judeus que estavam ali reunidos, até fariseus, começaram a lhe fazer perguntas. E nós vemos aqui, nos versículos anteriores, Jesus estava dizendo para aqueles homens que o pai deles não era Abraão, porque se o pai deles fosse Abraão, eles amariam a Jesus. E quando Jesus, ele descartou para aqueles homens que o pai deles não era Abraão, eles começaram a perguntar novamente a Jesus. E Jesus foi dizendo para ele: olha, vocês fazeis as obras de vosso pai. E eles disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Ou seja,
Jesus repete aquela acusação para eles. E ainda repete como se não quisesse nomear Satanás como seu pai. Olha, Jesus ainda foi compassivo para com ele e disse: olha, vós fazeis as obras de vosso pai. Só que eles não entendiam as palavras que Cristo estava querendo dizer. Cristo estava querendo dizer para ele: olha, o vosso pai é o diabo, vós fazeis as obras deles. E ele escolheu que eles deduzissem quem ele quis dizer, em vez de apresentar uma acusação tão direta e repulsiva. Quando o Salvador transmitia uma verdade terrível ou ofensiva, ele sempre se aproximava da mente para que a verdade pudesse causar a impressão mais profunda. E ele disse: vós fazeis as obras de vosso pai. E disseram eles: olha, nós não somos nascidos de prostituição. As pessoas ainda, irmãos, não professavam nem não a entendê-lo, como Jesus, eles eram filhos de Abraão. Eles afetaram ao supor que ele quis dizer que eles eram uma raça mista e espúria, que eles não tinham direito aos privilégios da aliança dos judeus, que eles não eram adoradores do Deus verdadeiro. Era isso que Jesus estava tentando explicar para eles. E eles disseram: temos um pai que é Deus. Aí Jesus disse: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Jesus estava afirmando, e não há dificuldade em nós entendermos esta palavra, mas os olhos daqueles que estavam ali naquele momento, os seus olhos espirituais estavam tampados para não enxergar que aquele era o Filho de Deus. Aí Jesus: por que não entendeis a minha linguagem? Por que vocês não podem ouvir a minha palavra? Aí Jesus foi e disse: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ah, irmão, mas todos não somos filhos de Deus, porque fomos criados por Ele. Mas filho por adoção, irmãos, são aqueles que realmente foram eleitos, escolhidos, predestinados por Deus. E nós vemos que em outras passagens das Escrituras, nós vemos que tem sim a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, e que todos os que estão cegos pela mentira são seus filhos. Todos aqueles que são cegos pelas falsas doutrinas, todos aqueles que são cegos pelo falso evangelho, são filhos do diabo. Isso significa que a mentira é muito perigosa, porque é o quê? É uma obra do diabo. Ah, irmão, eu gosto de mentir um pouquinho. Gosto de mentir até um pouco. Será que você não está sendo filho do diabo? Olha, em João 8 e o 44, Jesus explicou, irmão, para nós aqui, um pouco sobre o caráter do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Seu propósito, os propósitos de Satanás, uma característica de Satanás é destruir. Destruir o homem espiritualmente. E diz: porque não há verdade nele. Ou seja, Satanás rejeitou a verdade. Naquele momento em que ele se rebelou contra Deus, ele estava naquele momento rejeitando a verdade. E diz, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. A mentira de Satanás é uma das suas maiores obras, irmãos.
E Satanás, ele vem usando cada dia a sua mentira para lubriar pessoas que têm a sua mente cauterizada, pessoas que têm a sua mente tampada. O diabo, ele tem usado desta mentira para cada dia mais cegar o entendimento do homem. O diabo, ele é perito na mentira. Não foi à toa que através da mentira, Satanás enganou Adão e Eva, irmãos. Que não acreditaram na verdade que Deus tinha lhe falado e cometeram aquele pecado. Então nós vemos o exemplo que mostra como a mentira pode ser destrutiva. Deus, ele fala a verdade, mas a mentira nos afasta da sua vontade. A verdade vem de Deus, mas a mentira, o engano, a falsidade, o falso evangelho, o que é que ele faz em nossa vida? Ele nos afasta de sua vontade. E nós vemos que Jesus, ele fez uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, irmão, eles reconhecem e aceitam as palavras de Jesus. Por isso que Jesus disse: eu tenho falado e vocês não têm entendido, não têm recebido as palavras que eu tenho falado. Aqueles que ouvem, aceitam as palavras de Jesus, eles são libertos do poder do pecado pela verdade de Jesus. Não significando que jamais eles pecarão, mas ele não tem aquele pecado como prática diária na sua vida. Os filhos do diabo, eles são diferentes. Eles podem até achar que são filhos de Deus, mas eles rejeitam a verdade de Jesus. Estão o quê, meus irmãos? Eles estão presos nas mentiras do diabo, que não conseguem sequer conhecer a verdade. A visão deles está distorcida. E a verdade para eles lhe parece a mentira. Por isso, quantos que escutam a verdade de Deus, mas o pai deles é o diabo, e eles acham que aquelas palavras que são verdadeiras é mentira. Por quê? Porque o diabo, ele semeou no coração daquelas pessoas que a mentira é a verdade para eles. Levaram um evangelho enganoso, mentiroso, e Satanás lançou aquela mente no coração daquela pessoa, e ela acha que aquilo é a verdade. Assim como muitos de nós achávamos que se nós andássemos sempre de calça comprida, não usássemos uma bermuda, nós estávamos demonstrando santidade. Assim como muitos de nós, porque não usavam cordão, achavam que estava demonstrando santidade, porque falsos profetas, falsos ensinadores, filhos do diabo, levaram uma mensagem distorcida. Por isso que muitos não conseguem entender, irmãos, o real sentido das palavras, porque muitos não conseguem entender o real motivo das verdadeiras palavras de Cristo. Porque o Deus deste século cegou o entendimento do homem para que ele não veja. O diabo tem lubridiado a muitos com o seu evangelho mentiroso, enganoso. E eles acham que estão seguindo a verdade. Acham que estão seguindo o verdadeiro evangelho. Mas estão indo totalmente contra as verdades bíblicas, colocando sobre cima das pessoas preceitos de homens, doutrina que eles mesmos criaram, ensinamentos que eles mesmos criaram. Estão indo além do que está escrito. Estão enviando outras palavras de engano e de mentira. Então os filhos do diabo,
Eles podem até achar que são filhos de Deus, mas eles rejeitam a verdade de Jesus. E isso, irmão, é muito triste, porque somente Jesus é que pode nos libertar. Não é a campanha de 7 dias que pode libertar o homem do alcoolismo. Não é uma campanha de 7 dias que pode libertar o homem das heresias. Não é uma vigília de revelações proféticas que pode libertar o homem do seu pecado, não. Quantas pessoas que eram de igrejas que se achavam as igrejas mais santas do Brasil e viviam na prática do pecado. Hipocrisia, irmão. Então não existe, irmão, outra forma de ser salvo do pecado e da condenação. O diabo, irmão, ele usa a mentira para manter as pessoas debaixo do seu poder. O diabo, ele mantém as pessoas na mentira, no engano, para as pessoas serem pisoteadas pelo seu engano, pela sua mentira. Pessoas que fazem jejum de 3 dias, 40 dias, esperando receber uma unção de Deus, querendo receber uma unção para voar nas asas dos anjos. Pessoas que acabam caindo no hospital, irmão, porque jejuaram demais. E o diabo pisoteando a mente dessas pessoas. E quem ainda não foi libertado por Jesus, está debaixo da autoridade do diabo, como um filho debaixo de seu pai. E o que é que nós temos que fazer, irmãos, para vencer o pai da mentira? O que nós podemos fazer para vencer o pai da mentira, do engano, da falsidade? Será que é indo lá na igreja receber um óleo ungido que veio de Israel? Será que é nós pegar o lenço do homem que foi ensanguentado e comprar aquele lenço por R$500, 600 mil? Será que é nós pegar a água ungida que foi colocada em cima do rádio, de uma televisão? Como nós podemos vencer o pai da mentira? Com a verdade. Somente com a verdade das Escrituras Sagradas nós podemos vencer o pai da mentira. Ah, irmão, eu vou vencer o pai da mentira jejuando e orando. Você não vai vencer o pai da mentira. Ah, irmão, eu vou vencer o pai da mentira fazendo propósitos e mais propósitos, mais campanhas e mais campanhas, pegando envelope ungido do dízimo, pegando envelope de tudo quanto é lugar. Não. É você subir no monte e passar 40 dias no monte, como teve um rapaz que passou 40 dias no monte e morreu por lá mesmo. Não, nós vamos vencer o pai da mentira, do engano, com a verdade, com a palavra das Escrituras Sagradas. Do jeito que ela é para ser. Não a palavra distorcida. Quando Jesus, irmão, ele foi tentado no deserto, Jesus usou as palavras da Bíblia para destruir as mentiras enganosas do diabo. O diabo disse para Jesus: todo este reino, olha, tudo isso eu te dou, a riqueza dos homens, se tu prostrado me adorares. Aí Jesus disse: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto.
Então, irmão, você quer vencer o pai da mentira, quer vencer o engano, a heresia, é com a verdade, que é a arma mais poderosa contra o diabo. E ela está onde? Na Bíblia Sagrada, nas palavras escritas. Eu quero que os irmãos abram comigo, lá em Efésios, capítulo 2, e versículo 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou a principal pedra de esquina. Olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. A igreja, irmão, nós vemos que aqui Paulo ele estava dizendo o modelo que o cristão deve seguir. E aqui ele diz que nós temos que sermos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja de Cristo, irmão, ela é considerada como um edifício. De todo o momento, de toda a história, a igreja é considerada como um edifício. E vem sendo montado desde o Antigo Testamento, esse edifício que é a igreja de Cristo. Ele vem sendo montado, esse edifício. E Cristo é a principal pedra de esquina. Deste edifício é que nós podemos, que os apóstolos e os profetas foram colocando os fundamentos. Através das pregações dos profetas, dos apóstolos, foram sendo montados fundamentos para esta igreja. Foram montados fundamentos para este evangelho que hoje nós temos diante de nós, que é a palavra de Deus. Os profetas, quando anunciavam, profetizavam, eles anunciavam a Cristo. Profetas eram aqueles que falavam de coisas futuras, que prediziam a vinda do Messias. Eram aqueles que falavam aquilo que Deus mandava. E nisto foi montado, irmãos, a igreja de hoje. E através destes fundamentos dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos, foi montado estas escrituras para nós. E diz, olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então não tem como nós tentar querer remontar, irmão. Não tem como nós querer remontar este edifício, o qual este edifício já foi montado, que está aqui, que é as escrituras sagradas de Deus. Mas muitos profetas de hoje, que dizem ser profeta, irmão, estão trazendo fundamentos novos. Ou seja, eles estão querendo dizer que as escrituras sagradas não é suficiente. Eles estão querendo, com esses novos fundamentos, anular a palavra de Deus. E isto só prova que eles são filhos do diabo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não queira você se fundar pelo fundamento destes apóstolos de hoje, não. Por estes profetas de hoje, não, irmão. Se você for no fundamento destes homens, você vai estar anulando a graça de Deus, você vai estar anulando o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, ele já está pronto, o evangelho de Cristo já foi pronto para nós.
E este evangelho está nas nossas mãos. Não precisa mais de que venha um homem e diga: olha, eu sou profeta de Deus, eu quero dizer o que vai acontecer. Não, porque as escrituras sagradas já diz qual é o final da história. Não precisa mais de você correr atrás de homens que dizem apóstolo, que colocam um boneco gigante lá no templo onde eles chamam, e diz que ali é o gigante, que vão derrubar o gigante Golias. Não! Este edifício já foi montado, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, de que Jesus é a principal pedra de esquina, fundado sobre esta pedra que é Cristo. E nós vemos que nenhum apóstolo, nenhum profeta, ele tomou honra para si mesmo, não, mas eles lançavam a honra a Deus e a Jesus Cristo. Os apóstolos de hoje, que se nomeiam apóstolo, homens que se nomeiam como profetas, eles querem a honra para si mesmos, querem os primeiros lugares, querem ser aplaudidos, e isto só demonstra que cada vez mais eles são filhos do diabo. Se nós lermos lá em Atos, capítulo 13, versículo 10. Olha o que é que Paulo disse. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? O encantador que fazia magias, que lubridiava o povo, irmãos, que enganava o povo, como nos dias de hoje muito tem sido enganado, irmão, lubridiado por fantasias, por fábulas mentirosas, enganos. E Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, disse para aquele homem encantador, aquele homem que encantava o povo, enganava, aquele mágico que enganava o povo, e Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então nós vemos que Paulo, ele não teve pena daquele homem. Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, desmascarou aquele homem, filho do diabo, cheio de todo engano, de mentira. E nós temos que ter esta ousadia, irmão, de ver um filho do diabo, que leva palavras de mentira, de engano, de malícia, para conseguir bens para o seu bel prazer, para conseguir fortunas para o seu bel prazer, irmão. Nós não devemos temer em refutar estes homens. Olha, em Mateus 13:38, Jesus dando esta parábola: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio quem são? São os filhos do maligno. O joio são os filhos do maligno. O campo é o mundo, irmão, o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Os joios estão aonde? No mundo. Os filhos do diabo estão aonde? No mundo. Os filhos do diabo, irmão, estão no mundo trabalhando a todo vapor, levando pessoas, criando, ganhando filhos para a condenação eterna. Olha, lá em João 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Em 1 João 3,10,
para nós encerrarmos. Diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus. E os filhos de quem? O diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Se você não ama o seu irmão, está escrito, não é de Deus. Isto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, qualquer que não tem misericórdia do seu irmão caído, qualquer um que não tem amor pelo seu próximo, qualquer um que vive de mentira no seu lugar de trabalho, em qualquer lugar que vai, vive na prática da mentira. Está escrito, aquele que não pratica a justiça, não é de Deus. Então, irmãos, nós vemos que nós precisamos, a cada dia, vencer a todos aqueles que levam mentira e engano, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. E entendemos que não precisa de um evangelho novo, não precisa de doutrina criada pelo homem, porque este evangelho já está completo. Não precisa mais ser acrescentado nada. Somente que nós venhamos obedecer e levar este evangelho adiante. Amém?